Olá, sejam bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós fazemos o nosso 7º vídeo da série analisando as candidaturas de prefeito ou prefeita dos Marajós. Hoje nós vamos falar sobre o município de Chaves. O município de Chaves tem 3 candidatos. O atual prefeito, José Ribamar, conhecido como Pastor Zequinha pelo PSD, Rita Pinho pelo MDB e Israel Louzeiro pelo PP. Se você já gostou desse tema, eu peço para que você comente, compartilhe para mobilizar o vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo dá bastante trabalho para pesquisar, gravar e editar. Se você puder dar essa força, vai estar fortalecendo o nosso trabalho. O município de Chaves é um município marajoara que fica na contracosta desse litoral. Um município naturalmente muito bonito, com paisagens exuberantes, que tem em sua paisagem diversas comunidades ribeirinhas, mas também a composição de fazendas, o histórico de ocupação por pecuaristas, que muitas vezes se colocaram nas eleições como alternativa, que alimentaram por muito tempo a falta de renovação política e mudanças significativas em relação às questões sociais do município. Mais recentemente, Chaves também foi destacado como um dos municípios com maior agravante da questão climática do verão de 2023. A meu ver, sem medidas claras de prevenção e combate a essas questões que são cada vez mais frequentes nos territórios. Além da questão da mobilidade no município, que por conta da sua geografia é outro ponto bastante desafiador. Primeiramente, vamos falar sobre alguns dados declarados nas candidaturas, em seguida alguns pontos fortes e pontos que podem ser fraqueza dentro das eleições, buscando trazer um equilíbrio no que apresenta e no legado dos candidatos. Primeiramente, vamos falar sobre o pastor Zequinha, que ele vem pelo PSD. É um homem de 52 anos, ele tem o ensino médio completo e é o atual prefeito. Ele é natural de Viseu, portanto ele nasceu na cidade paraense de Viseu, de fora do arquipélago do Marajó. E ele vem pela coligação Juntos Somos Mais Fortes, que vem com a chapa do atual prefeito, composto pelo Podemos, pela Federação Brasil da Esperança, que é composta por PT, PCdoB e PV, Solidariedade e PSD. Então tem uma coligação mais ampla, candidatura do prefeito. O seu candidato a vice-prefeito mudou, portanto agora é Gesso Pinheiro. Ele foi candidato a vereador por 2 vezes. Ele vem pelo PT, então trazendo já essa aliança da federação. Tem ensino fundamental completo e é natural do município de Chaves. Agora algumas informações de Rita Pinho, que vem pelo MDB. Ela tem 52 anos, tem o ensino superior completo, é servidora pública estadual, formada em contabilidade. Ela é natural de Chaves, de uma das comunidades de Chaves, e vem pela coligação Unido por Chaves, que além do MDB tem o Republicanos e o União Brasil. E vem como candidata tanto a prefeito como a outro cargo pela primeira vez. Então vem como novidade nesse cenário. O seu candidato a vice é Aldemir Souza, de 65 anos, que vem representando a chapa pelo União Brasil. A sua escolaridade é declarada como sabe ler e escrever. É empresário e é natural de Chaves. Ele foi candidato a prefeito na última eleição, portanto, em 2020. Então, também foi derrotado pelo José Ribamar, pelo pastor Zequinha. O Aldemir, apesar de Rita ser estreante nesse cenário político. Por último, agora, quanto candidato, temos Israel Louzeiro. Ele tem 41 anos, candidato mais jovem entre os 3, e vem pelo PP. Ele tem o superior completo, é professor do ensino fundamental. Israel é natural de Cedral, no estado do Maranhão, e vem pela coligação Unidos Faremos a Diferença, representados pelo PDT e pelo PP. No seu histórico político, Israel foi vereador por 2 vezes eleito, em 2012 e em 2016. Em 2020, ele se candidatou na tentativa de ser prefeito de Chaves. Dessa vez ele foi derrotado pelo pastor Zequinha, eleito na última eleição. O seu candidato a vice-prefeito é Almir Figueiredo, representando a chapa pelo PDT. Almir tem 51 anos, tem o ensino fundamental completo, também é natural de Chaves, no Pará, e se declara como empresário, sendo também estreante na política, se candidatando pela primeira vez. Antes de passar para os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, algumas sucessões e algumas rupturas nesse histórico político. Por exemplo, a gente não tem nessa eleição a figura de Bira Barbosa e Solange Lobato, que revezaram alguns anos atrás, a própria Vera Barros, um pouco mais de tempo atrás,
que eram forças políticas que permaneceram por um bom tempo na política de Chaves, e agora a gente tem eles na condição de apoiadores. Em 2012, por exemplo, a Solange derrotou o Bira, e em 2016 o Bira derrotou a Solange. Então teve essas alternâncias antes da chegada de Zequinha na eleição de 2020. Agora, alguns pontos fortes que a gente pode citar de cada um dos candidatos. Começando pelo pastor Zequinha. Eu acho que um dos pontos fortes é a sua posição como gestor, nesse lugar de entregas de obras, de contratos de emprego, a maioria deles sendo Marajó, sendo Pará. A gente sabe que são empregos temporários, isso muitas vezes é utilizado politicamente, então deve ser utilizado por pastor Zequinha. Outro ponto é que, querendo ou não, o Zequinha acaba se destoando desse histórico de sucessões e alternâncias dos antigos grupos, independente das alianças que tenham sido feitas. Então ele meio que se destoa dessas pendências, dessas questões, das denúncias. Talvez ele tenha suas próprias denúncias, mas é como se estivesse um pouco mais do lado de fora desses grupos políticos, que têm seus pontos positivos, mas também tem vários pontos negativos. Outro ponto positivo que eu acredito que pode ser colocado quanto fortaleza na candidatura de Zequinha é algumas obras de infraestruturas, inclusive com o apoio do governo do estado, como a pista de pouso que foi construída, e outras que pode ser lembrada principalmente pelos seus apoiadores. Colocaria também como ponto positivo a comunicação de pastor Zequinha. Eu dei uma olhada muito recente e não tinha uma mobilização na rede pessoal do pastor Zequinha, e que mais recentemente tem sido mais efetiva. O assessoramento parece estar mais atuante, então a comunicação no Instagram até hoje tinha 1.456 seguidores, e tem um perfil no Facebook com cerca de 3.700. Então tem uma mobilização razoável dentro do esperado de uma mobilização de um candidato que também é prefeito. E por último, colocaria a aliança com a Federação Brasil da Esperança, querendo ou não, independente da força que pode representar, é a federação que representa a chapa do governo federal, do presidente Lula e etc. Então traz isso dentro da sua candidatura. Agora, pontos negativos do pastor Zequinha, colocaria que o próprio vice rachou e, segundo informações, ele declarou apoio à sua principal opositora, que seria Rita Pinho, nessa eleição. Então é um racha, querendo ou não, das questões internas, tanto que ele mudou de candidato a vice nessa eleição. É mais um que deve apoiar um opositor ou uma opositora. Também, no último censo do IBGE, Chaves foi um dos municípios que diminuiu de população, junto com Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari. Isso também pode dar indício de migração, de falta de oportunidades, de alternativas dentro do município, onde o Poder Executivo pode estar criando alternativas ou pode não estar criando. Outro ponto que eu colocaria como negativo e ponto de fraqueza dentro da candidatura, que deve ser apontado pelos opositores, é que a prefeitura foi alvo de uma operação de desvio de recursos e de licitações em março desse ano. Então está bem recente. Penso que cabe uma análise mais detalhada que possa revelar corrupção ou conspiração em relação ao prefeito, mas de qualquer forma é algo lembrado, que sai na imprensa, enfim. Outro ponto que eu colocaria aqui é uma avaliação negativa do índice de transparência e governança pública, alinhado aos outros municípios, mas Chaves tem uma avaliação ruim, então acredito que isso é um ponto relacionado à transparência da destinação das verbas públicas. Então, dentro de uma democracia também é um ponto negativo no lugar de prefeito, gestor, candidato. E também em Chaves a gente lembra, né, que entre os problemas, os desafios do município, a questão climática foi bem gritante ano passado e esse ano promete. E a gente não viu, de fato, uma resposta clara de enfrentamento a essas questões que devem se acirrar nos próximos anos na região. Chaves foi um município que se destacou, inclusive na mídia nacional, relacionada a isso. Agora, alguns pontos referentes a Rita Pinho, que é candidata pelo MDB. Os pontos positivos colocaria que, querendo ou não, é uma representatividade no lugar de mulher, sendo uma das poucas candidatas, então é algo a se colocar como peso e também deve se colocar nesse lugar eleitoral de disputa. Então, além de ser uma mulher, ela também se coloca como uma novidade. Ela nunca foi candidata, de fato, ao executivo, ao legislativo, e ainda assim é vista como uma das principais candidatas de Chaves, talvez esteja entre as duas principais candidaturas. Outro ponto que a gente pode citar é o apoio da cúpula do MDB. Como assim, o MDB não é só mais um partido? Nessa circunstância, não. É o apoio do governador, do irmão do governador, que é ministro das cidades,
da vice-governadora, então é um peso sim que a gente tem que considerar, e nesse contexto de disputa, acho que é um ponto forte da candidatura da Rita. Outro ponto é o apoio de antigos gestores, a Solange Lobato, o grupo do Bira Barbosa com Vera Barros, então inclusive ex-adversários apoiando a Rita Pinho. Aliás, a última mulher que também foi prefeita foi Solange Lobato, que também veio pelo MDB. Então deve ser outro peso quanto eleitores, enfim. Mas também não acho que isso deva ser determinante para perder ou vencer uma eleição. Outro ponto que eu colocaria como positivo é a comunicação da Rita Pinho, principalmente no Instagram. Embora ela tenha mais seguidores ainda no Facebook. O Facebook é uma rede bem eficaz de mobilização no Marajó. Mas só para vocês terem uma ideia, no Instagram ela tem mais seguidor do que o próprio prefeito. E já faz uma comunicação bem elaborada desde o início da sua projeção política. Como pontos negativos, eu acho que a falta desse legado, desse histórico político, também pode ser apontado como uma falta de experiência, ainda que ela seja servidora pública, essa tradição política ela não tem. Ainda que não tenha esses pontos negativos, não tem também os legados que pode ser colocado como peso de uma eleição. Então, acho que isso aqui é uma fraqueza dentro das candidaturas, comparando aos outros dois. Acho que outro ponto também negativo é enfrentar o atual gestor. Embora o pastor Zequinha venha de apenas um mandato, e também naquela altura é colocado como um novato, a Rita Pinho enfrenta as obras que foram feitas, o aparato do atual gestor, um grupo, acredito que numeroso, de funcionários contratados que deve apoiar o gestor. Então tudo isso a Rita vai enfrentar na sua eleição, deve estar enfrentando, e é colocado também como desafio do lado dela. Agora, alguns pontos relacionados ao Israel Louzeiro, que é o terceiro candidato aqui nessa lista. Ele traz como ponto positivo, acho que a experiência como vereador, foi eleito por 2 mandatos e tentou ser prefeito na eleição passada. De fato, foi derrotado por Zequinha, mas ele se colocou como alternativa, e por isso também outro ponto deva ser a insistência de se colocar mais uma vez como alternativa, inclusive ficando de fora do grupo do atual gestor, relacionado às suas críticas, e de uma candidata que é apoiada pelo governador, de uma forma mais hegemônica e tal. Então a gente se coloca como essa alternativa, como uma terceira via. Resta saber se terá força para disputar número a número com os demais. Aí, relacionado à comunicação do Israel, eu colocaria como negativa. Bem negativa se a gente for ver a mobilização no Instagram, no Facebook. Ele também usa o perfil pessoal, assim como os demais. Acaba sendo mais efetivo para todos os candidatos, mas de uma forma muito insuficiente. Muito da campanha feita pelas comunidades, pelos territórios ribeirinhos, rurais, deve-se considerar isso, mas a gente não vê comunicação, mobilização sendo feita por rede social nenhuma, então já coloco isso como ponto negativo na campanha do Israel. E também na pesquisa que eu fiz, foi o candidato que eu vi menos imersão na imprensa. Na verdade, aí não é mencionado muito nos jornais, nas rádios. Então tem muito daquilo de quem não é visto não é lembrado. Então isso pode colocar fortemente o Israel como uma terceira alternativa. Então acho que em termos de projeção isso pode ser perigoso e colocar como uma fraqueza do candidato. E por último, que ele perdeu para o atual gestor, quem tentará desbancar, claro, na última eleição de 2020. Então foi colocado como derrotado, né? Ele vem novamente para se colocar, se projetar mais, quem sabe ser o segundo colocado ou, claro, ser prefeito, considerando esse legado aqui recente do histórico político do enfrentamento dos candidatos. Então esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui que outros pontos tu colocarias nessas eleições, quanto fortalezas e pontos fracos dos candidatos. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!